Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que hoje enfrenta o Los Angeles. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Flamengo, tudo que a mídia está falando aí sobre essa liderança do grupo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Los Angeles FC, Flamengo em Orlando, promessa de 65 mil pessoas no estádio, lotado. A torcida do Mengão tá super animada e quando não tá, né? Toda vez. E aí teremos também Esperança e Chelsea lá na Filadélfia, mesmo horário, 10 da noite. Bom, e agora a gente vai fazer também aquele resumão, trazer mais notícias sobre esses clubes que estão já classificados, pensando em oitavas. O Flamengo, por exemplo, é um que se classificou em primeiro, já se garantiu, vai fazer um jogo protocolar que vale dinheiro e pode até perder e trocar seus jogadores, que não terá problemas. Amor e paixão, é time de tradição. O único time desta Copa do Mundo de Clubes com o primeiro lugar do grupo garantido após 2 jogos, o Flamengo entra em campo hoje apenas para cumprir tabela na terceira rodada. O rubro-negro carioca joga em Orlando, na Flórida, contra o Los Angeles FC, que já não tem mais chances de classificação. Com sua situação definida por antecedência no grupo D, após as vitórias sobre o Esperance da Tunísia e o Chelsea, o Flamengo deve atuar com um time misto diante dos norte-americanos. Sempre, claro, obviamente que temos uma base do time que costumo manter, mas eu gosto muito, primeiro, da concorrência interna entre os jogadores, saberem que eles se relaxarem, eles perdem a vaga, que tem outro que quer entrar. Pendurados, Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata devem ser poupados. Já o meia uruguaio De La Cruz voltou a sentir dores no joelho e corre o risco de não atuar na competição dos Estados Unidos. Com isso, o técnico Felipe Luiz deve escalar o time titular com Rossi, Varela, Danilo ou João Vitor, Léo Ortiz e Alexandro, Everton Araújo, Alan e Luiz Araújo ou Alacian, Michael, Everton Cebolinha e Pedro. Nesse contexto do Mundial, é uma oportunidade única deles estarem aqui. Eles estão competindo entre eles. A gente tem uma responsabilidade, queremos ganhar esse jogo também para chegar com mais confiança aí nas oitavas. Então, assim, a motivação ela está muito clara, né? Para poder fazer um grande jogo. Com muitos brasileiros morando aqui na Flórida, o Flamengo deve ter grande apoio de sua torcida no estádio, mesmo jogando diante de uma equipe dos Estados Unidos. Com 2 vitórias em 2 partidas até aqui, o objetivo é manter o 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Los Angeles vem de 2 derrotas. Para pelo menos tentar somar 1 ponto no Mundial, a equipe tem como destaques os experientes franceses Lloris no gol e Giroud no ataque. Estudamos já o time do Los Angeles, um time com qualidade individual também muito grande, tem um ataque muito rápido pelas pontas. O time da Califórnia deve atuar com Lloris, Palência, Long, Segura e Hollingshead, Delgado, Igor e Tillman, Martinez, Giroud e Buanga. E tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, mas que se a gente continuar mantendo o nível que a gente vem apresentando aqui, a gente vai ter possibilidades de vencer sim. Nas oitavas de final, domingo em Miami, o time carioca vai enfrentar o segundo colocado do grupo C, que deve ser Benfica ou Boca Juniors, mas ainda pode ser o Bayern de Munique, caso o time alemão perca hoje para a equipe portuguesa. Muito bem, agora o Flamengo tem um problema, que são os 4 jogadores pendurados, Pulgar, o Gerson, o Plata e o Bruno Henrique. Imaginamos que hoje sejam poupados ou talvez nem entrem no segundo tempo, dependendo do decorrer da partida, mas é a hora de quem não vem jogando ou sendo amplamente aproveitado estar muito bem para mostrar serviço para o Felipe Luiz, Cicinho. Exatamente, Renata. E o Flamengo tem jogadores para substituir à altura aqueles que são considerados titulares, né? Nós temos visto ao decorrer do ano, né, da temporada, principalmente dessa competição, um nível alto que o Flamengo está enfrentando, né, com os adversários. E acredito que não vai ser diferente. Independente da escalação que o Felipe coloque dentro de campo, pode ter certeza que vai ser um Flamengo forte, competitivo, e acredito também que hoje o Flamengo vença bem.
Ronaldão, vale dinheiro, e não é pouco dinheiro, são mais de 11 milhões de reais, essa partida especificamente. E o Flamengo sabe que já está classificado em primeiro lugar, vai esperar para conhecer o seu adversário. E aí eu pergunto para você, hoje é aquele dia para teste, para não levar talvez tão a sério a partida. Isso é muito difícil que não aconteça, mas acho que o Flamengo tem que fazer com que as opções apareçam. E você falou tudo, né? Vale dinheiro também esse jogo, mas a verdade é que acho que o plano do Flamengo é o título. Então você tem que saber durante essa competição, saber moldar a equipe. Agora com os cartões é até mais fácil para o treinador falar, ó, segura aí que você está com o cartão, então preciso de você para a próxima. E você tem que girar o grupo no momento certo. Porque nós vimos ontem também que o Abel começa com um time, né, que ele tinha na cabeça, no segundo tempo ele teve que vir com um time que era para enfrentar realmente o que ele viu de dificuldade no jogo. Então, o Felipe tem a mesma oportunidade agora, de fazer girar o grupo, de fazer um grupo forte, para quando ele tiver alguma dificuldade, ele usar a peça que ele tem ali disponível. Então, o momento é esse, dele girar, fazer todo mundo abraçar essa competição e seguir adiante. Agora, se vier com vitória, melhor ainda. E por exemplo, o Pedro ainda não apareceu muito nessa competição. O menino Wallace já fez gol. Então a gente pode imaginar algumas peças. A zaga é uma incógnita, o que ele vai fazer também, porque na última vez ele preservou o Léo Ortiz, o que era bem inesperado. O Felipe Luiz, se o Abel Ferreira tem um plano, ele também tem. Esse tá de olho em tudo, Edu. Tem um plano e ele sabe muito bem com quem pode contar, Renata. Eu vejo que o Felipe sabe gerir muito bem o elenco do Flamengo. O Flamengo tem peças ali de reposição, de que joga um, entra outro, mantém o mesmo ritmo, mantém a mesma qualidade. Então eu acredito muito que ele vai sim poupar, a uma opinião, né? Até mesmo para a próxima fase. O Flamengo já está classificado, como o Ronaldo falou, tem dinheiro e é importante, até mesmo também para chegar na próxima fase com uma boa vitória. Mesmo assim, eu acredito que o Flamengo chega forte nesse jogo de hoje. Trazendo informações do Flamengo. Bom dia, Mendel. Tudo bem, amigo? Você voa toda hora, tá acostumado. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Pousamos aqui em Orlando. Eu gostei que o Eugênio olha para a janela para saber se está tudo certo. Se estiver errado, o que ele faz, né? Bom, mas tudo bem. O importante é que o Flamengo joga hoje à noite aqui em Orlando contra o LAFC no Camping World Stadium. Último jogo do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes. O Flamengo já garantiu a classificação, já garantiu o primeiro lugar do grupo D. Então, cumpre tabela contra o LAFC. Só aguarda o adversário das oitavas de final, que será o segundo colocado do Grupo C. Pode ser o Bayern de Munique, o Benfica, que neste momento é o segundo colocado do Grupo C, ou até mesmo o Boca Juniors. Por isso, o técnico Felipe Luiz vai fazer um rodízio no time, vai poupar jogadores, pode poupar jogadores que estão desgastados, como Ayrton Lucas, o Gerson e o Arrascaeta. Pode poupar também jogadores que estão pendurados com o cartão amarelo, o Bruno Henrique, o Gerson, o Pulgar e também o Plata. Esses jogadores podem ser poupados. O Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva ontem, falou sobre essas mudanças, sobre o rodízio no time, falou também sobre o adversário, o LAFC. A gente vai ouvir também o Igor Jesus, ex-jogador do Flamengo, vai enfrentar a sua ex-equipe, falou sobre essa expectativa. Então vamos ouvir o Igor Jesus, jogador do LAFC, ex-jogador do Flamengo, e também o Felipe Luiz. O nosso foco está em vencer esse jogo. Primeiro pela responsabilidade que temos, pela camisa, o escudo que levamos no peito. Responsabilidade de entrar no campo para ganhar sempre. Os jogadores já demonstraram isso, jogamos aqui um amistoso na pré-temporada e os jogadores deram a vida e vai ser assim amanhã da mesma forma, até mesmo porque não só representam a nação, também competem entre eles, então preparados para fazer um grande jogo. Estudamos já o time do Los Angeles, um time com qualidade individual também muito grande, tem um ataque muito rápido pelas pontas, não sei quem vai jogar no ataque, mas os dois conseguem os dois atacantes têm muita qualidade para vir apoiar, fazer um jogo apoiado e depois também atacar a profundidade. Os três jogadores do meio são jogadores que cobrem muito o campo, principalmente o Igor, que foi meu companheiro e um grande jogador. Para mim vai ser um momento muito especial, né? Tá jogando contra o Flamengo, tá reencontrando alguns amigos e, cara, a expectativa é fazer o meu melhor, assim como todos os meus companheiros, tentar propor nosso jogo.
Tá aí então o Igor Jesus falando sobre o reencontro com sua ex-equipe. O LAFC, que já está eliminado do Mundial de Clubes, cumpre tabela contra o Flamengo. O jogo vale também dinheiro, né? Muito dinheiro para o Flamengo. Cada vitória aqui, 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Então tem isso em jogo também. E a gente espera uma presença grande de torcida do Flamengo aqui em Orlando. Tem muitos brasileiros que moram aqui, uma torcida do Flamengo muito grande aqui na cidade. Muitos também torcedores do Flamengo que viajaram aos Estados Unidos e estarão no Camping World Stadium. A gente vai esperar essa expectativa de um grande público, um clima legal e um clima quente, viu, Abel? Nesse momento, 28 graus, sensação térmica de 32 graus. E o jogo vai ser às 9 horas da noite. Aqui, horário local, 10 horas da noite, horário de Brasília. Vai estar mais fresco? Não. 29 graus é a expectativa para o horário da partida, mesmo sendo às 9 horas da noite. Então vai estar um climinha de Rio de Janeiro, com o estádio cheio de torcedores do Flamengo, para essa última partida do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes. Abel. Amigo Mendel, tá bem fisicamente, né? Porque se aparecer um jacaré nesse lago aí, você tá bem para sair correndo, né? Exatamente. Aqui tem que é perigoso. Então a gente fica um olho aqui, um outro olho lá, porque se aparecer o crocodilo, eu e o Vitor aqui, a gente sai correndo. A gente já tá preparado. Valeu, amigo. Bom trabalho por aí. Mendel Bidlovski ao vivo, trazendo informações do Flamengo. Temos as prováveis escalações, é isso? Ou a provável escalação do Flamengo? Então vamos lá com o Flamengo de tanta gente tentando chegar a mais um título mundial depois do histórico título de 81 com Zico, Júnior, Leandro e companhia. Hoje com Rossi, Varela, Danilo ou João Vitor, Léo Ortiz e Alexandro. Alan, Everton Araújo, Michael, Luiz Araújo ou Wallace Ian. Fez gol no último jogo, Wallace Ian. E Luiz Araújo faz gol sempre. Cebolinha e Pedro. É o provável Flamengo. E a gente tem destaques do LAFC. De tanta gente. Mas eu não sei de quem, não me pergunte. Los Angeles FC. Acho que tem menos história até do que o Inter Miami. Gostou da minha sinceridade, Eugênio? Você falou de quem? Não sei, não me pergunte. Los Angeles FC, de tanta gente, não fez nenhum gol no Mundial? Será que vai desencantar contra o Flamengo? Boanga e Giroud na temporada pelo Los Angeles FC. Giroud, campeão do mundo. 17 jogos, 3 gols e 2 assistências. Tá certo a minha pronúncia? É Boanga? Fala. Né? Boanga, isso. Boanga, com 24 jogos, 12 gols e 6 assistências. O que esperar desse confronto? É um amistoso pro rubro-negro? Antes, tem um jogador que jogou no Palmeiras, um colombiano volante, que tinha jogado lá antes. Atuesta? Atuesta, exatamente. É verdade. Pronto. Então, de tanta gente, do Atuesta. Aê! Pro Flamengo é um amistoso, é claro que tem a possibilidade da premiação, sempre cai muito bem. Aliás, essa é uma questão que a gente pode debater depois, Abel. Esses times brasileiros e também os 2 argentinos que estão aí no Mundial estão ganhando uma injeção econômica que pode fazer muita diferença no plano local depois, entendeu? Porque o Botafogo, por exemplo, somou quase já até aqui cerca de 150 milhões de reais. O Flamengo mais ainda, porque o Flamengo tem mais vitórias, não é isso? Terá mais vitórias se vencer o jogo de hoje. Mas para o Flamengo, essa partida tirando essa parte econômica, é um jogo para descansar, para poupar jogadores que estão pendurados, porque o Flamengo já está classificado e em primeiro lugar. Então é hora, acho que, de botar atletas que não estão jogando com tanta frequência, por exemplo, tentar dar um pouco de ritmo para o Pedro no comando do ataque, que perdeu espaço, em outras posições também, ver o Everton Araújo no meio campo, porque o Jorginho não estava acostumado com esse ritmo, nessa pegada tão intensa. Os jogadores que têm cartão, são 4, se não me engano, também, você pode pensar no que vai fazer com eles. É isso, claro, tentar ganhar o jogo, é possível ganhar o jogo, o Flamengo tem elenco para colocar um time com várias reservas. Só ainda para assim, ilustrar o que você está falando, Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata, os pendurados. Então, você pode trocar, o Bruno Henrique nem tem sido titular, tem saído do banco, o Plata foi titular no último jogo, você pode botar o Pedro no comando do ataque ali, agora, Pulgar e Gerson
Aí você tem que botar o Jorginho para jogar, né? Se for tirar os dois... O Alan tá machucado, não pode jogar, tá, até aqui, né? Tem sido esse problema, né? Não, o De La Cruz é que tá machucado. Isso, o Alan deve até jogar. O Alan tem condição de jogo, é o De La Cruz que está machucado. Então você pode botar Everton, Araújo e Alan por ali, você pode botar o Pedro no comando do ataque, quem sabe o Cebolinha para descansar o Luiz Araújo, que tem sido uma peça importante. Tem que ver se o Arrascaeta tem condição assim, de jogar 90 minutos e volta com o Léo Ortiz na zaga, não no lugar do Danilo. E, de repente, você coloca o Alexandre para jogar na lateral esquerda, para dar ritmo a ele e tirar um pouco o Ayrton Lucas. Estou aqui vislumbrando possibilidades para você aproveitar, para descansar, não correr risco de levar cartão amarelo e ainda assim ter um time forte para buscar a vitória, que seria interessante, né? Fechar com 3 vitórias, fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento seria maravilhoso. 3 vitórias significam 6 milhões de dólares. Exato. Tá bom ou não? E acho que tem condição de fazer isso com esse time alternativo. E até só falando do âmbito financeiro, óbvio que o esportivo é muito maior, então você poupar para pensar na melhor condição física para as oitavas de final é óbvio que a gente está pensando nesse cenário. Mas até no âmbito financeiro, assim, se você tem o melhor cenário pensando para as oitavas de final e você chega numas oitavas de final e se classifica, você vai ganhar mais dinheiro ainda do que pensar na vitória de hoje. Então acho que assim, essa coisa de pensar num time forte por causa da premiação de 2 milhões de dólares não se justifica. O time será muito, forte não. de qualquer forma. Vai ser forte de qualquer forma e você está reunindo as melhores condições para as oitavas de final, para o âmbito financeiro, que é o menor das importâncias, como o principal, que é você chegar para se classificar às quartas de final. Então acho que caso seja essa a escalação, eu concordo. Acho que você tem que pensar sobretudo nos jogadores pendurados. E até bom para alguns atletas para ganhar ritmo de jogo. No caso do Pedro, desde que voltou de lesão, ainda não encontrou a sua melhor versão, até é natural, depois da lesão séria que teve. Então, acho que a condição ideal, imagino o Flamengo protagonista, independentemente se vá com esse time bastante alternativo diante de um LAFC até aqui que até achava que era um time, por exemplo, pelos últimos anos que tem feito, até mais competitivo que o Inter Miami. Lógico, até pegando um Flamengo, embora o Inter Miami pegou o Palmeiras, mas tendo um Chelsea, não um Porto, acabou complicando mais ainda a vida, mas não acho que o Flamengo não vai ter tantos problemas. Mas olho no Buanga, bom atacante de lado de campo, um ponta que foi fundamental na classificação para o Mundial, né? Foi um protagonista contra o América do México. O Giroud, lógico, tem toda a história, maior artilheiro da história da França, jogador super vencedor e que muitas vezes é subvalorizado até pela carreira, mas hoje no momento até muitas vezes reserva e tudo mais. Buanga, o cara acho que passa a ficar de olho, mas ainda assim não vejo o Flamengo tendo problemas para confirmar essa campanha perfeita na fase de grupos. Amigos, Flamengo já classificado, já garantido com o primeiro lugar do grupo, vai enfrentar ou o Bayern de Munique, ou o Benfica, ou o Boca Juniors. Neste momento, o Bayern de Munique é o líder do grupo, tem 6 pontos, Benfica tem 4, Boca tem 1. Agora vão jogar Benfica e Bayern. E Auckland e Boca. Então é muito provável, muito possível, Boca vai ganhar do Auckland, vai a 4. Se o Bayern ganhar do Benfica, o Bayern se empatar, está classificado em primeiro, garante a primeira colocação. Agora depende muito dos gols que o Boca fizer no Auckland. O saldo do Benfica agora é 6, desculpa. Tem 6 positivo de saldo e o Boca tem -1. Lembrar que eles empataram, né? Confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então eles empataram, aí você corre pro saldo do resto dos jogos. E aí é decisivo o jogo com o Auckland. Não, os 2 jogos. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Bayern ganha de 2-0 ou de 3-0 do Benfica. Já diminui bem o saldo do Benfica. Sim. Se perde de 2-0, o saldo que é de 6 vai para 4. E aí o Boca teria que ganhar de 5, de 6. Não é impossível. Contra o Auckland, o Bayern fez 10 e o Benfica fez 6. Bom, enfim. Daí, muito provavelmente... Fazer gol não é exatamente a especialidade do Boca. Mas contra o Auckland... Vamos ver. Muito provavelmente, Benfica ou o Boca Juniors. O Flamengo tem condições de enfrentar de igual para igual qualquer um deles, inclusive o Bayern, caso aconteça um absurdo e o Bayern termine em segundo do grupo, André? Para mim, o Flamengo, num eventual confronto contra o Benfica ou contra o Boca, é o favorito. É o favorito.
pelo que apresentou no Mundial, pelo elenco que dispõe. Lógico, se o Bayern entra aí a conversa é outra, mas é difícil imaginar o Bayern... Eu prefiro não enfrentar o Boca. Eu também acho. Entre Benfica e Boca, eu prefiro enfrentar o Benfica, se eu sou o torcedor do Flamengo. Mas você mesmo falou aqui outro dia que esse time do Boca é horrível, é fraco. Mas põe ali nessa competição... Vai pro jogo. O time que foi finalista da Libertadores também não era bom, mas passou por todo mundo empatando, levou para a prorrogação a decisão e mostrou contra o Benfica a competitividade que tem. O Bayern dominou, merecia ter vencido por mais, foi uma atuação das melhores, talvez a melhor de um europeu nesse Mundial. Mas fez o gol no final, só foi vencer o jogo ali na reta final, porque é um time chato e a gente viu a atmosfera que a torcida tem feito. Então, tecnicamente, para mim não tem discussão. O Benfica é superior ao Boca. Seria uma atmosfera maravilhosa. Seria, pela torcida do Boca e a torcida do Flamengo, frente a frente. Ia ser demais. Então, para mim, tecnicamente eu não discuto. O Benfica é superior ao Boca. Mas não é só isso que fala mais alto, ainda mais na característica da competição. Jogo único. Eu sou torcedor do Flamengo. Eu preferia pegar o Benfica do que o Boca. Lógico, o Bayern é o principal a ser evitado, mas acho pouco provável que o Bayern perca pro Benfica, até porque a gente viu, não pelo Auckland, no jogo contra o Auckland acho que não é muito parâmetro, mas pelo nível de futebol apresentado contra o Boca, o Bayern é da prateleira dos favoritos ao título do Mundial. Se o Benfica ganhar do Bayern, aí é Flamengo e Bayern. Porque o Benfica passa. Se ele ganhar do Bayern de Munique, ele passa o Bayern de Munique. Aí o Benfica é primeiro e o Bayern é segundo. Tudo pode acontecer no futebol. A gente sempre coloca, né, esse disclaimer. Aí é o cenário menos agradável para o Flamengo pegar o Bayern de Munique, né? O Bayern é um dos times que, sim, apontam fortes nesse Mundial de Clubes, né? Tá levando muito a sério. Sim. Tá, sabe, muito focado, tá procurando jogar. Claro, teve dificuldades contra o Boca, que é um time tinhoso para você jogar, né? Um time que leva para aquela catimba de Libertadores que a gente conhece bem do Boca, que a torcida pressiona, que os jogadores em campo provocam. Tem lá alguma qualidade técnica e tal. E o Bayern teve as suas dificuldades, mas dominou o jogo. E seria ruim, mas não vai acontecer. Acho pouquíssimo provável o Flamengo pegar o Bayern agora. Talvez pegue. E essa possibilidade do Boca, não sei se vocês concordam, ela não é tão difícil não, viu? Porque é o Bayern ganhar do Benfica e o Boca golear o Auckland. Golear com muitos gols, 5, 6, mas, gente, tá todo mundo goleando esse Auckland. É um time amador. Se tivesse que palpitar, eu acho que vai ser o Benfica. Eu acho que vai ficar nesse cenário que não consegue tirar o saldo. Mas, assim, de repente o Bayern, e assim a gente fala do saldo do Boca, que lógico, é ele que vai ter que fazer. Mas pelo nível de futebol que o Bayern joga e a situação do Benfica, eu não descarto o Bayern fazer um 4-0 pra cima do Benfica. Não acho nada absurdo. E aí a situação do Boca se torna... Aí o Boca precisa de menos gols. Mas se fosse para palpitar, eu acho que ainda vai passar o Benfica em segundo, com a mesma pontuação do Boca, só que com um saldo melhor. Mas é palpite puramente. Mas que seria lindo, hein? O Flamengo e Boca Juniors. Baita história. Aí já teríamos 2 sul-americanos nas quartas de final. Um entre Palmeiras e Botafogo, outro entre Flamengo e Boca, caso o Boca se classifique. Só seria uma história melhor Benfica e Flamengo se ainda o técnico do Benfica fosse o Jorge Jesus. Aí seria uma baita história. Mas como não é o caso, acho que Flamengo e Boca é uma história mais interessante. E o Bruno Lage contra o Flamengo foi quando ele virou o fio, quando ele era técnico do Botafogo. Ele perde pro Flamengo em casa depois do jogo daquela entrevista desastrada. Foi aquele jogo com 2 gols do Bruno Henrique, não foi? Exatamente. É verdade, bem lembrado. No Brasileirão de 2023, né? 23, ali vira o fio. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo, que hoje enfrenta o Los Angeles. Vamos dar uma olhadinha aí, né? Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar hoje aí nesse jogo. Esse jogo que será hoje a partir das 10 horas da noite. Jogo bastante complicado aí, né? Querendo ou não, pro time do Flamengo. Mas o Flamengo, querendo ou não, é favorito, né? Dessa partida, né? O Flamengo, que é o líder do grupo, é o único com 6 pontos. O Flamengo que, vencendo hoje, vai ganhar aí mais 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares hoje está passando aí de 11 milhões de reais, né? Já imaginou aí? O Flamengo já ganhou o bônus de participação, já ganhou mais 23 milhões de reais com essas 2 vitórias. Pode ganhar mais 11 milhões de reais,
né? E pode ganhar, e vai ganhar também, já ganhou, né? Se não me engano, mais 41 milhões de reais por passar para a próxima fase. Então o Flamengo tá avassalador aí em questão financeira, né? Mas vamos ver como é que vai ficar esse jogo de hoje. O Flamengo que é o primeiro colocado, né? Uma vitória, um empate hoje do time do Flamengo já deixa o Flamengo tranquilão no Manais. Mas o Flamengo vai pegar o último colocado que não tem nenhuma vitória, né? E eu acho que não será hoje também que vai vencer. Na minha opinião, o Flamengo hoje é o franco favorito para esse jogo. Mas e aí? O que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para essa partida entre Los Angeles e Flamengo? Flamengo e Los Angeles. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!